Nos últimos anos, o Japão tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, de 125 milhões de pessoas, que representa a inovação e a prosperidade, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas tanto para a região quanto para o mundo. O Japão está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, o alto custo de vida e a população envelhecida estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que de fato o Japão está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mieczyk e você está no Econotalks. Nos últimos séculos, o Japão passou por transformações impressionantes. No período Edo, 1603 a 1868, o país tinha uma economia agrária fechada, mas isso mudou drasticamente com a restauração Meiji em 1868. O Japão se modernizou rapidamente, adotando tecnologias ocidentais e desenvolvendo sua indústria. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o Japão renasceu economicamente, com o milagre econômico japonês. Entre as décadas de 1950 e 1980, o país cresceu a taxas surpreendentes, tornando-se a segunda maior economia do mundo. Empresas como Toyota, a Sony e a Honda se tornaram líderes globais e referências mundiais. No entanto, a década de 1990 trouxe a década perdida, marcada por estagnação econômica e deflação após o estouro da bolha especulativa imobiliária e financeira. Durante esse período, o crescimento econômico foi mínimo e os preços caíram, resultando em uma longa fase de recessão. O impacto da década perdida se estende até hoje, com o Japão enfrentando desafios persistentes como baixo crescimento econômico, uma dívida pública elevada e uma população em envelhecimento. Hoje, o Japão vive à beira de um colapso econômico. A economia do país não dá sinais de recuperação e podemos estar diante de uma catástrofe sem precedentes na história moderna. A economia japonesa de fato apresenta sinais preocupantes. Em 2023, o país entrou em recessão técnica pela primeira vez em anos, perdendo o posto de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. O declínio econômico, combinado com a escassez da mão de obra e o aumento da demanda por bens e serviços, tem pressionado o custo de vida no Japão. Essa realidade impacta diretamente a qualidade de vida da sua população. O aluguel médio de um apartamento de um quarto em Tóquio teve um aumento de 14,2% no último ano, enquanto que em Osaka o aumento foi de 11,8%. Os preços dos alimentos nos supermercados japoneses registraram um aumento médio de 5,3% no último ano. Os custos com carros, incluindo gasolina, impostos e seguro, também subiram, com um aumento médio de 3,2%. Tudo ficou mais caro no Japão. O grande problema é que os salários não acompanharam essa tendência e isso criou uma crise catastrófica. O salário mínimo no Japão varia de acordo com a região, mas a média nacional gira em torno de $1.230 por mês. Com um custo mensal estimado para uma única pessoa de $2.134, viver no Japão ganhando o mínimo é impossível e as pessoas lutam apenas para sobreviver. A jornada média de trabalho no Japão é de 1.711 horas por ano, bem superior à média dos países da OCDE. As horas extras são comuns no Japão, com muitos trabalhadores fazendo até 100 horas extras por mês, sem pagamento adicional. O Japão enfrenta um declínio populacional sem precedentes, com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo e uma população cada vez mais idosa. Essa queda na força de trabalho limita o crescimento econômico e pressiona os sistemas de seguridade social. A população do Japão vem diminuindo desde 2010 e em 2023 era de cerca de 124,8 milhões de habitantes. Estima-se que a população continue diminuindo e chegue a 100 milhões até o ano de 2050. A proporção de pessoas com 65 anos ou mais no Japão já é a mais alta do mundo, com 28,9% da população nessa faixa etária.
Em 2050, estima-se que essa proporção chegue a 38,4%, um número devastador. A taxa de natalidade no Japão é uma das mais baixas do mundo, com 1,3 filho por mulher. Essa taxa está abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher, o que significa que a população está diminuindo a cada ano. A expectativa de vida no Japão é uma das mais altas do mundo, com 84,3 anos. Essa longevidade, embora positiva para os indivíduos, contribui para o envelhecimento da população e para o aumento dos custos com saúde e previdência social. Diminuição da população em idade ativa e o envelhecimento da força de trabalho podem levar à escassez da mão de obra em diversos setores da economia japonesa. Isso pode impactar a produtividade, o crescimento econômico e a qualidade dos serviços. O Japão ostenta a maior dívida pública entre os países desenvolvidos, representando mais de 260% do PIB do país. A dívida pública japonesa vem crescendo há décadas, impulsionada por diversos fatores, como o envelhecimento da população, a baixa taxa de natalidade e os altos custos com saúde e previdência social. Uma dívida pública excessivamente alta pode levar à perda da confiança dos mercados internacionais, o que pode dificultar o acesso do governo a crédito e aumentar os custos dos empréstimos. Isso só irá afundar ainda mais a economia japonesa, que está estagnada há décadas, com um crescimento lento e baixa produtividade. Isso dificulta a elevação dos salários e a melhora do padrão de vida da população. O PIB do Japão cresceu em média apenas 0,6% ao ano na última década, bem abaixo da média dos países desenvolvidos. O Japão enfrenta a deflação, que é a queda geral dos preços, desde a década de 1990, o que dificulta em muito o investimento e o consumo das famílias. Embora o Japão seja conhecido por sua qualidade de vida e segurança, um fenômeno preocupante vem crescendo nos últimos anos: o aumento do número de japoneses que estão abandonando o país em busca de melhores oportunidades, algo nunca visto no passado. Segundo dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão, o número total de pessoas que deixaram o país aumentou 15% entre 2019 e 2023. A maioria dessas pessoas tem entre 20 e 40 anos e são solteiros ou sem filhos, ou seja, a população que está em idade de produção, de trabalho. Os principais destinos desses jovens japoneses são a Europa, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e a Austrália. O mercado de trabalho japonês enfrenta diversos desafios, como escassez de mão de obra, salários estagnados e a falta de oportunidades de carreira. Isso leva muitos jovens a buscarem oportunidades em outros países. O país enfrenta ainda desigualdades sociais, como a desigualdade de renda e a desigualdade de oportunidades. Isso leva à frustração e à busca por oportunidades em outros lugares. Esse abandono de pessoas jovens pode acelerar o envelhecimento da população japonesa ainda mais, o que pode ter impactos negativos na economia e na previdência social, que já estão em colapso. Embora o Japão possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste, o alto custo de vida torna a luta para sobreviver difícil por lá, e a crise do envelhecimento da sua população promete acabar com o país. A situação do Japão não é simples e o futuro? O futuro não parece nada animador. O Japão está à beira de um grande colapso. Você acha que o Japão conseguirá recuperar sua economia e voltar a prosperar diante ao caos? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se você gostou e se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e na produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, aqui no Econotalks.